Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolua o Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da ousadia, né? Para começar, eu queria dizer, né, que na minha terra se fala basicamente ousadia, né? O U é meio que omitido, né? Mas a grafia correta é com o U, né? A ousadia, ela normalmente é vista como uma coisa insensata, né? Sobretudo para pessoas conservadoras, né? Ou até mesmo como algo mais sensato, né? Como, por exemplo, por pessoas mais liberais. E nesse sentido, eu diria, né, que é preciso, de alguma forma, achar um caminho do meio, né? A ousadia ela pode ser insensata, como, por exemplo, a ideia da cultura woke, por exemplo, ao defender, né, a pauta trans, né, para crianças, como teve aí essa semana, né? E a ousadia também pode ser sensata, mas para que a pessoa possa pensar e defender, né, a ideia da liberdade de expressão, né, ainda que ela não concorde com os posicionamentos e as opiniões dos outros, né. Então, eu gostaria de falar um pouco, né, sobre essa questão, né. No início do movimento, né, LGBT, originalmente se chamava GLS, né, que eram gays, lésbicas e simpatizantes. E eu diria que em algum momento da história, né, defender o acolhimento, né, de pessoas que não eram heteros foi algo importante, né? E uma vez que o preconceito muito forte realmente existia na sociedade mais antiga, né? E às vezes essas pessoas eram injustiçadas, né? E apesar de eu pessoalmente, né, particularmente, não achar que relacionamentos que não sejam heteros sejam uma forma inteligente, né, de usar o próprio corpo, né? Eu acredito que é direito de cada um fazer do próprio corpo o que bem entender, né? Se você achar que esse posicionamento em si é preconceituoso, eu recomendo que você dê um pause no vídeo e procure no YouTube o Dr. Anete Guimarães Sexo Oral. Ela vai dar uma aula aí para você sobre essa questão, né? E continuando, né, no início do movimento, né, havia uma pauta legítima, né, de fato pessoas que não eram hetero, de fato eram alvo de preconceito frequente, né? E após a cultura pop ter tornado, né, a retratação desses preconceitos contra pessoas que não eram heteros e terem feito, né, vários filmes e povoado a literatura com esse tema, né, de preconceito, eu diria que o preconceito contra as pessoas que não são heteros, né, caiu drasticamente, né? E eu diria, né, que há vários anos atrás, né, estamos falando em início dos 1900, né, uma pessoa não podia, né, sequer admitir publicamente que não era hetero, né? E uma personalidade histórica nesse sentido, né, foi um cientista importante, e o nome dele é Alan Turing, e ele foi um dos pais da computação moderna, né? E nessa época o preconceito realmente existia, e ao se descobrir, né, que uma pessoa não era hetero, né, ela era meio que forçada a uma castração química, né? Ou seja, a pessoa tomava remédio para não sentir tesão, né? Então, eu diria, né, na sociedade atual, né, em pleno 2023, né, quem se importa de qualquer pessoa assumir publicamente a sua sexualidade, né? Eu diria, pô, fala sério, né, velho? Além disso, né, as estatísticas de hoje, né, mostram que os maiores assassinos de pessoas não hetero são pessoas normalmente não hetero também, né? Então, eu diria, né, me perguntaria, né, por que que isso, o que que existe hoje, né? E eu diria que existem pessoas, né, que aproveitam da ingenuidade dessas minorias justamente para ganhar capital político, né? São políticos que não se importam de fato nem um pouco com as pessoas que não são hetero, mas elas buscam sinalizar virtude ao defender essas minorias, né? Quando essas pessoas não precisam mais, né, dessas pessoas não hetero, elas simplesmente já descartam, né? Só a título de informação, né? Por exemplo, em Cuba, né, na época da Revolução Comunista, uma pessoa era mandada pro paredão, né, só por ser homossexual. O paredão, a pessoa era fuzilada, né? E há ainda, né, quem defenda, em pleno 2023, né, a ideia de ter orgulho por uma sexualidade específica, né? E, ao meu ver, né, não faz o menor sentido ter orgulho daquele que nos iguala aos bichos, né, aos animais. E eu diria que não existe nenhuma virtude vinda do sexo, né? Já outras características, né, ou atributos que nos diferenciam, né, dos animais é justamente aquilo que temos de mais
especial, né? Então pare para pensar um pouco, né? De um lado é uma coisa que nos iguala ao bicho, ao animal, do outro algo mais elevado, né, que nos distingue dos demais animais, né? Então, frequentemente, né, para uma pessoa que não é hetero, né, é meio que empurrado um pacote de coisas que automaticamente você precisa sentar, aceitar, né? Porque do contrário, pessoas do próprio movimento, né, vão te perseguir se você meramente expressar uma opinião divergente sobre um assunto específico, né? E é preciso a ousadia, né, de expressar os pontos de divergência em público, né? Até mesmo porque, às vezes, né, as pessoas têm uma mão muito dura e é uma experiência muito desagradável, né, ser cancelado meramente por expressar, né, uma opinião divergente, né? E eu diria que, né, como se todos precisássemos ter, né, as mesmas opiniões sobre tudo, né? E é uma experiência bem desagradável, né, você argumentar, né, tentar argumentar de forma pacífica sobre qualquer aspecto, e o outro vai lá, te chama de nazista, fascista ou qualquer outro ista, né? Então, eu gostaria de dizer, né, que na minha época de escola, minimamente, né, era ensinado que a perda de um debate de ideias não era motivo de vergonha, né, mas uma oportunidade para a pessoa melhorar os próprios argumentos, né. E hoje há uma legião de pessoas, né, que são ensinadas que quando faltar algum argumento, simplesmente chamem o outro de nazista e está tudo certo, né. E se a pessoa insistir, né, no diálogo pacífico, né, aí ela pode até usar a força física contra a outra pessoa, né. E eu diria que uma pessoa que aprendeu nisso, né, claramente é uma pessoa que pode ser classificada, né, como a massa de manobra, né. E é o que eu diria, né, parafraseando o Raul Seixas, naquela música, né, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, eu gostaria de seguir, né, a argumentação, né, e falando um pouco mais especificamente do uso, né, de crianças em passeatas, né, com o cartaz Existem Crianças Trans, né. E é preciso, então, pôr em perspectiva isso, né, porque a população mundial é de 8 bilhões de pessoas, né, atualmente, em 2023. E dizer que não existem crianças trans, né, é claramente sem lógica, porque tem muita gente, né, então, mesmo que seja um percentual pequeno de pessoas, já é bastante gente, né. Então, é óbvio que existem crianças trans, né, mas a probabilidade de alguém ser trans, né, eu diria que é muito raro, né, e de acordo com pesquisas, né, é um número de aproximadamente 0,018%. Ou seja, é 0,018%, né? Isso daí é 100 vezes menos do que 2%, né? Então, é possível, né, argumentar que também nem toda disforia de gênero é transgenerismo, né? E pela chance, né, é muito mais provável que uma criança tenha uma outra coisa, até mesmo como uma confusão, né? E por parte, né, de pais querendo sinalizar virtude, né? Querendo forçar algo para uma criança que não tem idade cerebral para formar, né, as próprias opiniões, né? O cérebro infantil ele ainda não desenvolveu a racionalidade propriamente dita, né? Então, é oferecida, né, algumas opções, como o uso potente, né, de remédios, que meio que consiste em massacrar o corpo com hormônios, ou ainda tomar fármacos, né, potentes para a pessoa adiar a puberdade, né? E sem dúvida, essas opções, né, são bastante agressivas, né? Se você estudar um pouco de farmacologia, você vai ver que isso costuma ser agressivo, né? E tem ainda também quem defenda, né, que você deve trocar os pronomes e vestir a criança como o sexo oposto, né? Então, eu gostaria de informar agora, né, que considerando todas essas situações, né, e você tem estudos na Suécia, né, que foi um país pioneiro em adotar esse tipo de conduta, né? E os estudos mostraram que entre 60% e 90% das crianças que fizeram a transição do gênero se arrependeram quando mais velhos, né? E outros estudos, né, quando submetidos, né, a um rigor maior, se vê claramente que ele tem um viés de confirmação dos pesquisadores. Então, reparem, né, são estudos pré-concebidos para dar o resultado desejado, né? E
uma criança com disforia de gênero pode ter um trauma, assim. E, além disso, né, não há consenso, né, sobre os critérios objetivos para identificar uma criança com transgenderismo, né? E ainda tem quem diga, né, que sem o tratamento social diferente, né, uma criança pode ficar ainda mais confusa, né? E tem gente que diz, né, que as crianças são seres experimentadores por natureza, né? E frequentemente elas testam e se guiam, né, pelos limites que os pais dela impõem para ela, né? E como é que você vai dizer que a criança tem especificamente esse problema e não qualquer outra coisa, né? Como é que você vai diferenciar, né, essa questão, até mesmo com a questão da homossexualidade, né? Como é que você vai diferenciar? E eu diria, né, que o nosso governo hoje ele proíbe crianças até de fazer tatuagem, né? A criança não pode assistir propaganda de brinquedo, mas fazer propaganda de sexualidade para a criança estar liberada é um ponto bem sensível, né, de questionamento dessas coisas, né? E, de verdade, eu acho que, sinceramente, a esquerda ela não está minimamente preocupada com crianças trans, ou o que quer que seja, né? E eu diria que finalizo, né, esse podcast com um convite de você também ser ousado e também expor as suas próprias opiniões, né? Gostaria de terminar, né, com a nossa classe de indicação na arte. Gostaria de reindicar o filme Estrelas Além do Tempo, de 2016. É um filme que basicamente retrata um preconceito contra negros existente, né, na sociedade americana, lá para a década de 60, né, 1961. Basicamente, quando uma pessoa negra não podia nem, ao menos, usar o mesmo banheiro do que pessoas brancas, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda bastante a gente. Comenta aí embaixo o que você acha. E se você quiser ajudar a gente, de verdade, compartilhe isso com mais gente. Então, era isso que eu tinha para dizer. Um grande abraço. Tchau, tchau.